Varsóvia, 1943. No coração da Europa ocupada, um ato de desafio sem precedentes estava prestes a explodir. Este não é um conto sobre vitória militar, mas sobre a decisão de morrer de pé em vez de viver de joelhos. Hoje, vamos contar a história do levante do gueto de Varsóvia. Para entender o que aconteceu em abril de 1943, precisamos voltar um pouco no tempo. O gueto de Varsóvia já era uma sombra do que um dia foi. Após a deportação em massa de quase 300.000 pessoas para o campo de extermínio de Treblinka em 1942, o destino dos cerca de 60.000 judeus restantes parecia selado. Eles sabiam que a liquidação final do gueto era apenas uma questão de tempo, mas em vez de esperar passivamente pela morte, um grupo de jovens decidiu lutar. A frase que ecoava entre eles era: morrer lutando. Para eles, a questão não era se iriam morrer, mas como eles escolheriam seus próprios termos. Essa resistência se organizou em dois grupos principais. O mais conhecido era ZUB, a Organização Judaica de Combate, liderada por um jovem carismático de apenas 24 anos, Mordecai Anielewicz. O outro era a ZZW, a União Militar Judaica, formada principalmente por ex-officiais do exército polonês com mais experiência militar. Juntos, eles começaram a preparar o impensável, uma revolta armada contra a máquina de guerra nazista. Usando armas contrabandeadas com a ajuda da resistência polonesa, eram poucas pistolas, alguns rifles e muitos coquetéis Molotov caseiros, mas para eles representavam a última centelha de dignidade. O dia 19 de abril de 1943 marcou o início do confronto. Era a véspera da Páscoa judaica, o Pesach, uma data que celebra a libertação da escravidão. Ironicamente, foi nesse dia que as tropas da SS, sob o comando do brutal general Jürgen Strupp, entraram no gueto. O plano alemão era simples: liquidar o gueto em 3 dias. Eles esperavam encontrar uma população aterrorizada e submissa, pronta para ser deportada. Mas o que encontraram foi uma surpresa chocante. Assim que os soldados alemães marcharam pelas ruas vazias, foram recebidos com uma chuva de balas e coquetéis Molotov. Os combatentes judeus, escondidos em janelas, telhados e porões, repeliram o avanço inicial. Os nazistas, acostumados a operações rápidas e com pouca resistência, foram forçados a recuar, deixando para trás veículos destruídos e baixas. A primeira batalha tinha sido vencida pelos insurgentes. O plano de 3 dias de Strupp já era um fracasso. A tática dos combatentes era a guerrilha urbana em sua forma mais pura. Eles conheciam cada centímetro do gueto. Usaram uma rede complexa de esgotos, bunkers subterrâneos construídos secretamente e passagens abertas entre as paredes dos prédios para se movimentar sem serem vistos. Eles surgiam do nada, atacavam e desapareciam nas sombras. Para os alemães, era como lutar contra fantasmas. Cada esquina podia esconder uma emboscada. Cada prédio era uma fortaleza em potencial. Essa resistência feroz transformou as ruas do gueto em um campo de batalha mortal. Percebendo que o combate convencional de rua a rua seria longo e custoso, Jürgen Strupp mudou de estratégia. Sua nova ordem era brutal e desumana. Se não podemos conquistar o gueto, vamos queimá-lo até o chão. Ele iniciou uma política de terra queimada, ordenando que seus homens incendiassem o gueto bloco por bloco, prédio por prédio. Lança-chamas foram usados para forçar as pessoas a saírem de seus esconderijos subterrâneos. O céu de Varsóvia ficou preto com a fumaça e o ar tornou-se irrespirável. Imagine o cenário: prédios em chamas, o calor insuportável, a fumaça asfixiante. As pessoas eram forçadas a escolher entre morrer queimadas
sufocadas, ou sair para enfrentar as metralhadoras da SS. Muitos saltavam dos prédios em chamas para escapar do fogo. Mesmo nessas condições apocalípticas, a resistência não parou. Os combatentes continuaram a lutar entre as ruínas fumegantes, movendo-se através dos escombros, continuando a emboscar patrulhas alemãs. Por quase um mês, o som de tiros ecoou em meio ao inferno de fogo que o gueto havia se tornado. O fim simbólico do levante chegou em 16 de maio de 1943. Para marcar sua vitória, Jürgen Stroop ordenou a dinamitação da grande sinagoga de Varsóvia, que ficava fora dos muros do gueto. Era uma declaração de que a vida judaica na cidade havia sido aniquilada. Poucos dias antes, em 8 de maio, o coração da resistência havia sido atingido. O bunker de comando da ZUB, localizado na Rua Mila, número 18, foi cercado pelos nazistas. Lá dentro, Mordecai Anielewicz e dezenas de seus companheiros enfrentaram o fim. Sem chance de escapar, eles tomaram uma decisão final. Para não serem capturados vivos, muitos cometeram suicídio. Outros morreram asfixiados pelo gás que os alemães bombearam para dentro do bunker. Eles morreram como escolheram viver nos últimos dias, lutando e negando ao inimigo a satisfação da captura. Mas a história não termina aí. Alguns poucos líderes, como Marek Edelman, um dos comandantes da ZUB, conseguiram escapar por um triz. Eles navegaram pela rede de esgotos de Varsóvia e emergiram do outro lado do muro, resgatados pela resistência polonesa. Edelman sobreviveu à guerra e se tornou uma das vozes mais importantes para manter viva a memória do Levante. Suas palavras garantiram que o mundo nunca esquecesse o que aconteceu naquelas ruas em chamas. O levante do gueto de Varsóvia foi o primeiro e maior levante urbano em massa na Europa ocupada pelos nazistas. Seu impacto foi imenso. Ele provou que a resistência era possível, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A notícia da revolta se espalhou e inspirou outras em guetos e até mesmo em campos de extermínio, como Sobibor e Treblinka. Mostrou que era possível lutar. Para os combatentes, o sucesso não era medido pela sobrevivência, mas pela dignidade. Eles sabiam que não podiam vencer militarmente, mas podiam escolher morrer lutando, defendendo sua honra e garantindo que os nazistas pagassem um preço alto por cada vida que tentavam extinguir. E aqui vai uma curiosidade irônica da história. O relatório detalhado que o general Stroop escreveu sobre a operação, com fotos e descrições diárias, foi intitulado O Bairro Judeu de Varsóvia não existe mais. Após a guerra, esse mesmo relatório, que ele criou como um troféu, tornou-se uma das provas mais contundentes usadas contra ele e outros criminosos de guerra nos julgamentos de Nuremberg. O seu próprio documento de orgulho se tornou a prova de seus crimes. O levante do gueto de Varsóvia permanece um poderoso símbolo da resistência humana contra a tirania. É um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, o espírito humano pode encontrar uma forma de lutar pela dignidade e pela honra. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre momentos cruciais da história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!